Bom dia, irmãos. Tudo bem? Antes de nós irmos para a palavra, vamos responder ali. Qual é a irmã que fez a pergunta? Certo, a pergunta da irmã foi se um irmão católico chegar na reunião e pedir para tomar a ceia, ela falar sobre algo do batismo e tal, ele falar que batizou e que crismou, né? Se você percebeu, eu comecei a minha frase falando se o quê? Se um irmão católico. Então, para surpresa de muitos talvez estão nos ouvindo, nós consideramos as pessoas da Igreja Católica como nossos irmãos, a despeito de muitas falhas e heresias que existem dentro da Igreja Católica. Nós cremos que existem irmãos lá na Igreja Católica, ou seja, nós cremos que existem pessoas que foram salvas por Jesus Cristo dentro da Igreja Católica. E eles me pediram para responder essa pergunta porque eu vim de um contexto da Igreja Católica, um testemunho de todo o grupo que eu participava bem forte em relação à Igreja Católica. Mas respondendo aí a pergunta, então, a gente precisa tomar o cuidado também quando nós falamos da ceia, gente, para não acharmos que nós somos os detentores e os guardiões de quem pode e quem não pode tomar a ceia. Nós devemos, como líderes, obviamente, ter um cuidado em administrar ali a ceia, mas o que a Bíblia nos diz? E o principal texto que nós temos é ali em Coríntios, onde Paulo, na verdade, ele vai corrigir um erro que estava acontecendo na igreja. Então, ele não está ensinando sistematicamente sobre a ceia, ele está corrigindo um erro. E quando ele fala sobre tomar a ceia indignamente, ele diz que a condenação vem sobre quem toma a ceia indignamente, e não quem permitiu que aquela pessoa tomasse a ceia. Então, a nossa principal responsabilidade como líderes é informar a pessoa cujo nós achamos que não deve tomar a ceia sobre os perigos que ela está correndo em tomar a ceia. Que aqui no caso da igreja em Corinto, pessoas estavam adoecendo e estavam inclusive morrendo porque estavam tomando a ceia de maneira indigna. Isso fala muito sobre o poder da ceia. Então, mesmo o incrédulo, olha, nós vamos aconselhar você a não tomar, você não é um aliançado, e obviamente que a pessoa não vai começar uma discussão, não, mas eu quero tomar. E aí o ponto, presta atenção, irmão, o ponto é, a ceia deveria ter tanto poder, isso reflete o tanto que nós perdemos do poder da ceia. Você quer tomar? Tá bom. E era para o cara tomar e cair duro no chão. Mas isso não acontece. Isso fala sobre o poder da ceia. Quem toma a ceia de maneira indigna terá consequências sobre aquela vida, aquela pessoa terá consequências em relação àquilo. Então, o nosso papel é alertar a pessoa sobre o perigo da ceia e, óbvio, dependendo do contexto, falar, é melhor que você não participe e ali você não oferecer e com certeza não vai ter, a pessoa não vai ficar forçando para tomar ali a ceia. Então, no caso dessa pessoa católica, se ela crê que ela teve uma experiência de salvação, se ela crê que ela teve uma experiência de conversão genuína, eu não vejo problema em deixar aquela pessoa participar da ceia, mesmo que o batismo dela tenha sido por aspersão, ou se o batismo dela foi quando ela era criança. A questão é, ela crê que nasceu de novo? Ela crê em Jesus Cristo? Porque senão você vai entrar num tipo de discussão ali que pode acabar mais ferindo a pessoa e não contribuindo para a unidade do que contribuindo para a unidade. E outra coisa que a gente precisa desmistificar, que às vezes eu acho que a gente pensa o seguinte, que a pessoa tomou a ceia e ela comeu indignamente, então o pecado dela vai ser transferido para mim porque era um mesmo cálice e um mesmo pão ali. Não, isso não existe. A única pessoa que vai ser prejudicada em tomar a ceia de forma indigna é a própria pessoa que toma a ceia de forma indigna. Tá bom, gente? Esse é meu ponto de vista, depois o Haroldo faz as considerações dele aí, tá? Mas é óbvio que como líderes nós precisamos zelar sim por essa questão da ceia e termos o discernimento e seguir o Espírito ali no momento onde precisamos tomar essas decisões. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 12.
Queria só reforçar o que o Haroldo disse, apesar de nós estarmos no final aí, você já deve estar pensando nas caronas e como é que você vai sair daqui, que horas vai terminar. Gostaria de pedir a sua atenção nesses momentos finais ainda, que o Senhor ainda deseja comunicar algo conosco, amém? Zacarias capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porei em pânico todos os cavalos e deixarei loucos seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumarão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi, dos habitantes de Jerusalém, não seja superior à de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, nós te damos graças pela revelação do Teu Evangelho e do Teu plano a nós. Nós queremos pedir nessa manhã espírito de sabedoria, espírito de revelação. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração para este assunto tão importante, tão relevante nos nossos dias, tão importante para a igreja, para os líderes. Ajuda-nos a tratar a Tua palavra e aquilo que está em seu coração como é devido, Senhor. Nós queremos amar aquilo que o Senhor ama, nós queremos nos importar com aquilo que o Senhor se importa, nós queremos odiar aquilo que o Senhor odeia. Por isso nós pedimos, fala conosco nessa manhã, Pai. Apesar de mim, eu oro para que o Senhor fale com os meus irmãos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria começar falando com você sobre o porquê que nós vamos falar de Israel na reflexão profética. E aí você pode estar pensando, né? Parece que esse assunto está um pouco desconectado com o que nós falamos até agora, né? Todas as ministrações, elas parecem que estão muito conectadas uma com a outra e é uma ênfase muito forte no Evangelho. Então, a minha mensagem hoje aqui serão 7 razões pela qual o assunto de Israel é importante de ser abordado, especialmente em um período onde líderes se reúnem para refletir profeticamente. Então eu quero te convencer nessa manhã que este assunto é relevante para você pessoalmente e para a sua comunidade, e como este assunto ele não está desconectado de tudo que nós estamos falando até agora. Eu quero mostrar para você que existe sim uma conexão de tudo que nós falamos até agora relacionado ao Evangelho e este assunto de Israel. E essa mensagem é muito importante porque nós abordamos até agora muitas questões interiores, questões que nós devemos estar atentos ao nosso interior, ao interior dos membros da nossa igreja, mas uma coisa que nós sempre falamos é que um líder, ele precisa ser como um atalaia que ele está sobre os muros de uma cidade. E um atalaia, um vigia, que ele está sobre os muros de uma cidade, ele está constantemente olhando para dentro
e verificando como estão os habitantes daquela cidade, verificando se existem coisas que precisam ser tratadas ali, mas ele também está constantemente olhando para fora e para aquilo que são perigos que podem entrar dentro da cidade. Então, nós como líderes, nós precisamos sempre manter essas duas visões, para dentro, para aquilo que está acontecendo em nossas comunidades, mas nós não podemos deixar de olhar para aquilo que está acontecendo no mundo e para o plano de Deus de modo geral. Nós precisamos sempre manter um olhar atento para entender o que Deus está fazendo no mundo. Porque senão nós corremos o risco de ficar tentando fazer a nossa igreja dar certo e funcionar e perder o tempo da visitação daquilo que Deus está fazendo em uma escala maior do que a nossa escala local. Então essa mensagem, ela deve servir para nós tirarmos um pouco o olhar de dentro de nós mesmos, das nossas comunidades, e voltarmos o nosso olhar para o plano de Deus, para aquilo que Deus quer fazer no mundo. Inclusive, eu tenho por mim que quando nós fazemos isso, muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos dilemas, eles acabam se diluindo e eles acabam se dissolvendo. Ficar muito tempo também olhando para dentro, olhando para si mesmo, olhando para as circunstâncias ao seu redor, pode ser algo perigoso. É muito importante que nós levantemos a nossa cabeça e olhemos o que está acontecendo no mundo e no plano de Deus, para que a gente se conecte com um sentido maior do que simplesmente aquilo que você está vivendo na sua cidade. Aquilo que você está vivendo na sua cidade não é tudo, não é o todo. Existe algo maior que Deus está fazendo e é extremamente importante que você se conecte com isso e que a sua comunidade também se conecte com isso. E esse assunto é este assunto de Israel dentro do plano de Deus. E a primeira razão pela qual nós devemos pensar sobre este assunto em uma reflexão profética é justamente porque este assunto ele está no centro do coração de Deus e é parte essencial do plano de Deus. Quando nós falamos, e eu comentei um pouco sobre isso no nosso último encontro, sobre o que é uma comunidade profética. E quando nós falamos sobre o profético, nós logo pensamos nos dons e pensamos em mover do Espírito Santo, mas um profeta nada mais é do que alguém que é amigo de Deus. E se alguém é amigo de Deus, ele está interessado naquilo que queima e que arde no desejo do coração do Senhor. E quando nós olhamos para a Escritura, existem muitas coisas no coração do Senhor, mas se nós tivermos um olhar atento, parece que tem uma coisa que mexe com as afeições de Deus. Parece que tem uma coisa que deixa o Senhor emocionado. Quando nós olhamos toda a palavra de Deus, esse assunto de Israel, aparentemente é um assunto muito caro e muito sensível, muito precioso para Deus. Então, irmão, não existe reflexão profética, não existe comunidade profética, não existe uma pessoa profética se ela não estiver conectada com Israel. Inclusive, o ministério que nós estamos cooperando aqui chama Tikkun justamente por causa dessa conexão. Nós temos uma conexão com Esher justamente por causa disso. Então, a razão pela qual nós vamos falar de Israel numa reflexão profética é porque este assunto é central para o coração do Senhor e parte essencial do plano de Deus. E não somente isso, e aí eu já quero começar a fazer algumas conexões. A história de Israel é a história do Evangelho. Nós não costumamos olhar para a história de Israel como a história do Evangelho, mas eu quero que você pense rapidamente sobre a história de Israel. A humanidade cai em Adão, os povos, o homem cada vez mais afundado em pecado, e Deus então chama Abraão e começa a formar a nação de Israel. Se você estiver anotando aí, você pode anotar Deuteronômio capítulo 7, versículo 7,
onde Deus diz para Israel: olha, Israel, eu te escolhi não porque existe algo bom em você. Eu te escolhi não porque você era uma nação poderosa e grande. Eu te escolhi não porque existia algo em você que me atraía. E Deus fala em Deuteronômio 7, eu te escolhi porque eu te amei. E quando você pensa na sua salvação, por que você foi salvo? Por que você foi escolhido? Existia algo em você que fez Deus olhar para você e dizer: nossa, aquela pessoa ali, ó, muito boa, ela tem, olha só a personalidade dela, olha os dons dela, eu vou escolher aquela pessoa para a salvação. Não. Da mesma forma como a nossa salvação e a escolha de Deus em relação a nós não tem a ver com os nossos méritos, a escolha de Deus em relação a Israel também não tem a ver com os méritos de Israel. Mas foi porque Deus amou Israel e elegeu Israel para um propósito. Da mesma forma, a sua salvação não é um fim em si mesmo. Você não foi salvo simplesmente para ser livre do inferno. Você foi salvo com um propósito. A eleição de Israel também não é uma escolha com um fim em si mesmo. Israel foi escolhido com um propósito. E a história de Israel continua. Eles vão para o Egito, onde eles se tornam escravos ali de Faraó, e Deus liberta Israel das garras de Faraó, apontando para a libertação de toda a humanidade da escravidão do pecado. Mas o que acontece com a história de Israel? Eles constantemente se mostram infiéis ao Senhor. Essa história é muito parecida com a história, sabe de quem? A sua história. Constantemente nós mostramos a nossa infidelidade, a nossa incapacidade de cumprir os mandamentos do Senhor pelas nossas próprias forças. Então o Senhor envia Jesus Cristo, a nação de Israel rejeita o Messias. Sabe quem também rejeitou o Messias? Você, meu irmão. Você também rejeitou o Messias. Agora, você foi salvo pela graça de Deus. E a história de Israel também não acabou. Da mesma forma que você encontrou com o Messias, não por causa dos seus méritos, a nação de Israel também um dia vai encontrar o Messias, não por causa dos méritos dele. E algo interessante que vai acontecer no futuro da nação de Israel, e talvez isso é muito parecido com o seu testemunho e a sua história, a história do filho pródigo. Qual é a história do filho pródigo? Ele abandona a casa do pai, onde ele tinha tudo, ele vai para fora, gasta todos os seus bens com outras pessoas, outros amantes, e aí em um momento de grande sofrimento, em um momento de uma grande tribulação que aquele filho pródigo estava passando, ele se lembra então que ele tinha um pai. E ele volta para a casa do pai e o pai sai correndo ao encontro daquele filho pródigo. Isso é bem comum nos testemunhos de salvação. Muitas das vezes o Senhor precisa nos levar ao fim das nossas forças para que a gente tenha um encontro com Ele. Parece que enquanto o Senhor não nos colocar lá no fundo do poço para mostrar para nós mesmos que não existe nada de bom em nós, nós não estamos prontos para a salvação. E se você não chegou neste lugar, será que você realmente teve um encontro com Jesus? Se você não chegou ao fundo do poço, meu irmão, e quando eu digo fundo do poço, é reconhecer as suas mazelas e os seus pecados. Se você não teve a experiência de um filho pródigo, de a sua ficha cair e saber que você estava em uma vida de pecado, sofrendo por causa disso, talvez você não teve um encontro verdadeiro com o Evangelho. E em alguns casos aqui, talvez literalmente você chegou na sarjeta para que Deus pudesse te encontrar. Porque é justamente nesses momentos de total fraqueza e de total fracasso que o Espírito Santo tem uma porta escancarada para nos revelar Jesus Cristo. Nós vemos diversos testemunhos relacionados a isso.
E é justamente isso que também vai acontecer com a nação de Israel. No momento de maior fraqueza da nação de Israel, no momento de maior vulnerabilidade, num momento de grande tribulação em relação à nação de Israel, no momento quando eles acharem que é o fim, então de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impurezas. Eles olharão aqueles a quem transpassaram e chorarão amargamente, como aquele filho pródigo que volta para a casa do pai, chorando, dizendo: eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o Senhor, mais uma vez, coroará Sião de glória e de honra e trocará as vestes de Israel. Agora, o que nós temos a ver com isso? Você deve se interessar por este assunto, como eu disse, porque isso é central para o coração do Senhor. E se você é um amigo de Deus, você vai gostar e amar aquilo que Deus ama. Eu quero ler uma série de versículos aqui, você não precisa abrir, mas eu me comprometo ao final da mensagem a enviar meu esboço lá no nosso grupo. Isaías 43, versículo 1 diz: agora sim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Jeremias 31, 3, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Jeremias 32, 40, farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que eles temam a mim de todo o coração e jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem. Eu os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Irmão, quantas vezes na Bíblia você viu o Senhor falando isso? Que vai fazer algo de todo o seu coração e de toda a sua alma. Não tem muitas vezes que nós vemos isso. Agora, quando ele se refere a Israel e ao fato de que vai plantar Israel na terra para sempre, ele diz que vai fazer isso com todo o coração dele e com toda a alma dele. Jeremias 31, 20, não é Efraim o meu filho querido, o filho em que tenho prazer, cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso meu coração por ele anseia, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Irmãos, isso aqui não parece mais um bilhete de amor? Um bilhete de alguém apaixonado? Como eu tenho grande compaixão dele. Quanto mais eu falo sobre ele, mais intensamente eu o amo. O meu coração por ele anseia. Zacarias 2:8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: após a glória, a saber, as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Lembra que eu iniciei falando que este é um assunto sensível para o Senhor? E eu tenho um respaldo bíblico para dizer isso. Porque essa expressão menina dos seus olhos é como se nós estivéssemos falando da nossa íris, lá dentro do nosso olho. O que acontece quando alguém quer tocar lá dentro do seu olho? Qual que é instintivamente a sua reação? Fechar os seus olhos, para proteger os seus olhos. É isso que Deus está falando em relação a Israel. Você é a menina dos meus olhos. Qualquer um que tentar levantar a mão contra você, eu vou te proteger. Obviamente que existe uma aplicação a todos nós como filhos de Deus em relação a todas essas passagens, mas não perca isso de vista, irmão. A interpretação primária dessas passagens, todas elas são relacionadas à nação de Israel. Zacarias 8, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: com grande zelo tenho por Sião, e ardente indignação, com grande indignação e zelo por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e nela habitarei, no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel e o monte do Senhor, monte santo. Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade, em Cristo não minto.
Minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linguagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Bom, eu acho que, assim, eu separei alguns versículos, mas se você for ler toda a Bíblia, ela é recheada de declarações de amor do Senhor para com Israel. Então, esta é a razão pela qual nós precisamos dar atenção a este assunto. É um assunto que Deus dá atenção a ele. Agora, não somente é um assunto central no coração de Deus, mas é um assunto central para o seu plano. Eu quero ler 2 versículos com você, não precisa abrir, mas em Romanos capítulo 11, Paulo diz o seguinte: se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude. Se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Em Mateus 23, o Senhor Jesus diz: pois eu vos digo que não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Irmãos, esses versículos, eles devem gerar em nós uma santa preocupação. E deve gerar em você uma conexão com o destino de Israel. Porque se você prestou atenção nesses 2 versículos últimos que eu li, Deus está conectando o destino do mundo ao destino da nação de Israel. Deus está dizendo que a ressurreição dos mortos, e quando ele diz ressurreição dos mortos, ele está falando do momento em que ele volta para a terra. Ele está conectando a ressurreição dos mortos ao momento onde a nação de Israel o recebe e o aceita como Messias. E se você observar a nação de Israel hoje, eles não aceitaram e não receberam Jesus como Messias. Você percebe como isso é grave? Nós ansiamos muito pela volta de Jesus. Nós estamos trabalhando para isso. Mas em Mateus 23, Jesus disse: olha, eu não volto. Vocês não me verão mais, até que vocês me reconheçam como Messias. Irmãos, esse é um dos poucos sinais extremamente claros que Jesus atrela com o retorno dele para essa terra. O reconhecimento da nação de Israel dele como Messias. Não adianta o Brasil inteiro se dobrar ao Senhor Jesus Cristo. Os mortos não vão ressuscitar. Não adianta a Europa inteira ser ganha para o Senhor Jesus. Todos os europeus se converterem a Jesus e ter um grande avivamento na Europa. Muito bom. Mas Jesus não vai voltar como consequência e resultado disso. A única nação, o destino de apenas uma nação está atrelado ao retorno de Jesus, e é a nação de Israel. Ou seja, esse assunto é vital para você, porque quando nós falamos destino das nações, as nações são formadas do quê? Pessoas. E você é uma pessoa. Eu estou querendo dizer que o seu destino, você está entendendo isso, irmão? O seu destino, o destino da sua comunidade está intrinsecamente vinculado ao destino da nação de Israel. E é justamente por isso, e nós vamos falar mais sobre isso, que existe uma ira das nações em destruir a nação de Israel. Irmão, eu amo muito o Brasil, mas se Satanás destruir o Brasil inteiro, como muitas outras nações já foram destruídas, o plano de Deus vai prosseguir normalmente. Pensa só nas nações que eram, inclusive, contemporâneas do Israel bíblico. Onde elas estão? Onde está a Babilônia?
Agora Israel sobrevive até hoje. Por que Satanás tem uma ira contra Israel? Porque ele sabe que se ele destruir a nação de Israel, os planos de Deus são frustrados. Mas graças a Deus que nós sabemos que os planos dele não podem ser frustrados. Amém, meus irmãos? Segunda razão. Primeira razão, então, é porque isso é central para o coração do Senhor e para o plano de Deus. A segunda razão é que isso é parte do Evangelho. Quando nós falamos sobre a mensagem do Evangelho, nós não estamos falando apenas da mensagem da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O anúncio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo é uma parte essencial e importantíssima do Evangelho, mas não é todo o Evangelho. Eu quero ler alguns versículos com você, como eu fiz no início. Depois eu vou enviar o esboço, mesmo se você não conseguir anotar, tá? Mateus 4:23, e depois eu vou te fazer uma pergunta. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. O que Jesus estava pregando? O evangelho do reino. As boas novas do reino, muito bem. Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Mais uma vez, o que Jesus está pregando? O evangelho. Lucas 9, eles saíram, os discípulos, e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. O que os discípulos estavam pregando? O evangelho. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Bom, eu creio que todos concordam comigo que em todas essas passagens nós vemos claramente que Jesus e os seus discípulos estavam pregando qual mensagem, irmão? A mensagem do evangelho. Agora, qual que é o problema disso aqui? Deles estarem pregando a mensagem do evangelho nesse momento aqui. Pensa aí na lógica. Se eu perguntasse de bate-pronto para você, o que é o evangelho? Você responderia para mim, o evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus. Qual que é o problema disso aqui que nós estamos lendo nesses versículos? Onde nós vemos que eles estavam pregando o evangelho. Né? Jesus não havia nem morrido ainda, nem ressuscitado, e eles estavam pregando o evangelho. Agora, não diz que é um outro evangelho, é o evangelho. E eles estavam chamando as pessoas ao arrependimento e à crença no evangelho. E pessoas estavam sendo batizadas. E ainda Jesus diz, este evangelho do reino será pregado. Você pode pensar, não, mas eles estavam anunciando a futura morte e ressurreição de Jesus. Não, irmãos, porque Jesus só diz que vai morrer lá em Mateus 16, próximo já do fim do seu ministério, e os discípulos se espantam com essa informação. Nós precisamos descobrir urgentemente qual era este evangelho que eles estavam pregando. Você percebe que é este evangelho que eles estavam pregando que formou a igreja primitiva? Você percebe que é este evangelho que eles estavam pregando que formou todo o imaginário dos discípulos e dos apóstolos? Irmão, que evangelho era esse? Amém, irmãos? Que evangelho era este? O evangelho do reino de Deus. A mensagem de que o Messias estava voltando para reinar em Israel, para a partir de Israel estabelecer o seu trono e governar todas as nações. Isso é parte central do evangelho, tanto quanto a morte e a ressurreição de Jesus. No livro Quando um Judeu Governar o Mundo,
Joe Richardson, ele diz que se o evangelho que você prega não culmina em um judeu governando o mundo a partir de Jerusalém, o seu evangelho é um evangelho incompleto. E a minha pergunta para você é: a igreja é fruto do evangelho que ela ouve. Como está a sua igreja? Qual é o evangelho que você tem pregado na sua igreja? Então você percebe que este assunto da nação de Israel e de Jesus governando em Jerusalém é um assunto essencial também para a mensagem do evangelho. Essa é a segunda razão. A terceira razão: o Senhor nos exorta a vigiar contra a ignorância do mistério de Israel que nos leva a uma arrogância espiritual. Em Romanos capítulo 11, versículo 25, Paulo diz: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Irmãos, essa é uma exortação muito clara da palavra de Deus para nós. Não ignore este mistério. Não trate este assunto de Israel simplesmente como um assunto periférico que você ouve uma vez por ano na conferência do Ticum. Não trate esse assunto só como, tem essa questão aí, mas o mais importante é o que minha igreja aqui. Ignorar este mistério é você achar que o trabalho na sua igreja é um fim em si mesmo. E nós devemos então alinhar por que nós estamos fazendo todas essas coisas. Nós não podemos servir na obra do Senhor, nós não podemos liderar as nossas igrejas como se aquele nosso trabalho fosse um fim em si mesmo. Por que eu estou cuidando da minha igreja? Não é para ter uma igreja boa, não. Quando você pensa dessa forma, você está ignorando o mistério de Israel. E você está se tornando arrogante. Você está se tornando presunçoso de achar que nós vivemos as nossas vidas como um fim em si mesmo. Que a sua igreja existe para um fim em si mesmo. Ou seja, nós devemos nos voltar para este assunto em uma reflexão profética, porque existe uma exortação clara do Senhor para você não ignorar este assunto. Irmão, se você é um líder de uma comunidade e você está completamente por fora dos acontecimentos recentes em Israel, se você não sabe o que a Bíblia diz sobre o futuro e o destino da nação de Israel, você precisa urgentemente parar de ignorar este mistério. Porque senão a arrogância espiritual vai ser criada no seu interior. E você vai começar a viver a sua vida e vai levar a sua comunidade a achar que ela existe como para um fim em si mesmo. E o meu próximo ponto, então, o quarto ponto é: como igreja, nós temos uma responsabilidade missional em relação a Israel. O primeiro ponto é porque isso é central no coração de Deus, faz parte do plano de Deus. O segundo ponto é que isso é parte do Evangelho. O terceiro ponto, Deus nos exorta a não ignorar o mistério de Israel. E o quarto ponto, nós temos como igreja uma responsabilidade missional em relação a Israel. Romanos, ainda no capítulo 11, Paulo, quando ele diz quais são as razões pela qual ele está pregando o evangelho aos irmãos ali em Roma, é muito interessante. No versículo 13, ele diz: estou falando a vocês, gentios. Você percebe que Paulo ele tem uma mensagem muito clara para a igreja gentílica. Ele está agora, nesse momento da carta, falando: olha, gentios, vocês que se converteram a Cristo, eu tenho uma mensagem específica para vocês. Eu sou o apóstolo. O que é um apóstolo, irmão? É um missionário. Um apóstolo é um missionário que foi enviado para pregar o evangelho, para plantar igrejas. O chamado de Paulo era plantar igrejas e pregar o evangelho nas nações gentílicas.
E por que que Paulo fazia isso? Ele explica aqui. Visto que sou apóstolo para os gentios, glorifico o meu ministério. Eu vou ser o melhor missionário que existe. Eu vou me gastar, eu vou me doar, eu vou pregar o evangelho onde Cristo ainda não chegou. E por que que eu faço isso? Na esperança de que, de alguma forma, eu possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Irmão, Paulo está sendo claro aqui em dizer qual é o objetivo dele em plantar igrejas nas nações. Ele está dizendo aqui, olha, igreja nas nações, vocês existem com uma missão. Vocês foram salvos, obviamente, para glorificar ao Senhor, para dar glória a Deus, mas em aspectos missionais, a igreja tem uma tarefa. E no final das contas, a tarefa da igreja é provocar ciúmes na nação de Israel, chamar a nação de Israel ao arrependimento. Nós podemos pensar, e nós vamos falar sobre isso, na grande comissão. Nós pregamos o evangelho em povos não alcançados com qual objetivo? Não é só que eles sejam salvos e livres do inferno. Nós precisamos tirar essa mentalidade da nossa salvação como um fim em si mesmo. Da existência da igreja nas nações como um fim em si mesmo. A igreja nas nações, a sua comunidade, irmão, não existe com um fim em si mesmo, ou não existe apenas para glorificar a Deus. Isso é maravilhoso, mas você e a sua comunidade têm uma missão. Nós, como igreja no Brasil, como igreja nas nações, temos uma missão muito clara: provocar ciúmes em Israel. Por quê? É aquilo que nós falamos anteriormente. O destino da nação de Israel vai definir o destino de toda a humanidade. E de forma muito prática, aqui na carta de Paulo aos Romanos, olha o que ele diz no versículo 15. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Olha o que está acontecendo. Paulo está visitando as igrejas que ele plantou. E ele escreve para os irmãos em Roma, olha, agora eu estou voltando para Jerusalém, e os irmãos da Macedônia e da Acaia, ou seja, gentios, tiveram a alegria de contribuir financeiramente com os pobres de Jerusalém. Judeus, e o texto continua, pois, preste atenção nas palavras de Paulo, irmão. Eu quero que você pense como a sua comunidade tem respondido a isso. Se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a vocês com seus bens materiais. Isso aqui é forte demais, irmão. Paulo está dizendo, olha, os gentios da Macedônia e da Acaia, e os gentios de todas as nações, se tornaram participantes das bênçãos espirituais que estavam destinadas a quem? A Israel. Efésios capítulo 2, capítulo 3 diz que nós gentios por natureza estávamos separados de Cristo e da comunidade de Israel, mas que agora nós somos coparticipantes, co-herdeiros das promessas, promessas que eram destinadas a quem? A Israel. Portanto, um dos nossos deveres como igreja nas nações é suportar a igreja em Jerusalém com os nossos bens materiais. Você está entendendo Tikkun, irmão? Você está entendendo por que existe a ligação com Jerusalém? Você está entendendo por que existe ligação com Esher? Você está entendendo porque nós levantamos oferta para os ministérios em Jerusalém? Porque nós somos coparticipantes das bênçãos que eram destinadas a eles. Óbvio que isso já estava previsto lá em Gênesis 12. Por meio de ti, todas as nações serão abençoadas. Nós temos uma dívida com a nação de Israel. Isso faz parte deste provocar ciúmes à nação de Israel.
suportar a nação de Israel. Quinto ponto, e aí nós vamos entrar em algumas questões mais contemporâneas aqui a nós. O quinto ponto que nós devemos prestar atenção neste assunto de Israel, em uma reflexão profética, é: Israel será cada vez mais motivo de tensão, divisão, perseguição à igreja e no mundo. Cada vez mais este assunto relacionado a Israel se tornará um divisor de águas dentro da igreja, e não somente dentro da igreja, no mundo inteiro. E se você está percebendo o que está acontecendo no mundo, o mundo está em um frenesi por causa dos acontecimentos em Israel. A igreja está em um frenesi por causa dos acontecimentos em Israel. Isso já está acontecendo. Irmãos lutando, irmãos brigando, divisão na igreja, irmãos. Eu estou falando sério, está acontecendo perto e próximo a nós. Este assunto de Israel está separando as pessoas, está sendo um divisor de águas, porque o destino de Israel molda todas as coisas ao nosso redor. O mundo está cada vez mais eufórico em relação à questão de Israel. Irmão, pensa comigo, Israel é um país menor do que o Sergipe, menor do que o nosso menor estado. Naturalmente falando, não existe nada ali em Israel, é um deserto, tudo que existe lá são os homens que fizeram. Por que que o mundo fica virado de cabeça para baixo quando existe alguma coisa acontecendo em Israel? Quantos aqui já ouviram falar de faixa de Gaza? Olha só, Palestina, Cisjordânia. Quantos aqui agora já ouviram falar sobre o Kurdistão? Agora, você sabia que o que acontece no Kurdistão é muito pior do que aquilo que a mídia diz que acontece na Palestina? As pessoas na internet sempre estão falando que os palestinos são um povo sem terra e que Israel está cometendo, então, um genocídio ali. Agora, o que acontece com esse povo, os curdos, em números, é muito pior do que o que acontece na Palestina. Eles também são um povo que não tem uma terra. E a Turquia, eles estão exterminando os curdos, e quantas hashtags na internet você viu Free Kurdistão? Nenhuma. Agora, Free Palestina e... Então, eu já quero mostrar para você que não é, no final das contas, uma preocupação com as pessoas. Não é uma preocupação com o povo, porque se fosse de fato, campanhas do mesmo tipo estariam sendo feitas em relação ao Kurdistão, e a África do Sul, ao invés de protocolar um pedido dizendo que Israel é um país genocida, teria feito isso com a Turquia, que matou muitas pessoas no Kurdistão. Mas você não viu, né? Nenhum pedido de nenhum país para dizer que a Turquia é um país genocida. Porque não tem a ver com a preocupação com as pessoas. Mas isso está conectado ao destino da nação de Israel. E cada vez, irmão, você não vai ficar livre disso. Você não vai ficar isento disso. Este é um assunto que não tem como você não opinar. Este cada vez mais será um assunto que não vai ter como você fugir dele. Este é um assunto que cada vez mais a sua igreja não vai poder ficar alheia a este assunto, porque isso vai bater em nossa porta. Cada vez mais que o dia do Senhor se aproxima, este assunto cada vez mais vai se tornar crucial para definir o destino também da igreja. Eu quero ler algumas passagens. Joel capítulo 3, versículo 2. Reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali as julgarei por causa de Israel, meu povo, e minha herança.
Eles espalharam Israel entre as nações repartiram a minha terra. Por que Deus está reunindo as nações para julgar as nações? Porque repartiram a terra de Israel. Você já viu alguma coisa assim por aí, falando sobre repartir a terra? Apressa-se e vinde, todos os povos ao redor, ajuntai-vos. O Senhor faz descer para lá os teus guerreiros. Levantem-se nações e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto no vale da decisão. Você entende o que eu estou dizendo? Como vai chegar um momento onde você vai precisar decidir algo, se não agora, lá no último dia. E é muito melhor você se posicionar e decidir agora. Porque tem um dia que o Senhor vai reunir todas as nações e vai perguntar às nações: o que vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos? Multidão, multidão no vale da decisão. Não tem como nós ficarmos alheios a este assunto. Aquilo que Deus vai perguntar a todas as nações um dia, Ele está perguntando para nós agora. Agora nós somos essas multidões no vale da decisão. Qual vai ser a nossa resposta a tudo que está acontecendo? Zacarias 12, que eu li no início: farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao redor, e também em Judá durante o cerco contra Jerusalém. O que está acontecendo no mundo agora por causa de Israel, irmão? O mundo está cambaleando como um bêbado embriagado por causa de Israel. E essa embriaguez vai se tornar cada vez mais forte. De que lado nós estaremos? Dos embriagados por causa de Jerusalém ou dos sóbrios por causa de Sião? Mas que isso vai acontecer em todas as nações e em todos os povos. Jerusalém vai ser uma taça que vai embriagar as nações. As nações vão ficar alucinadas por causa de Sião, por causa de Israel, por causa do rei que vem reinar em Jerusalém. Zacarias continua: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la, todos os que tentarem tirar Jerusalém do seu lugar, serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se ajuntarão contra ela, e naquele dia tratarei de destruir todas as nações que atacaram Jerusalém. O quinto ponto, então, foi: Israel será cada vez mais motivo de tensão, divisão, perseguição, dentro da igreja e também no mundo. A sexta razão: para entendermos os atuais e os futuros conflitos envolvendo Israel. Então, neste exato momento em que nós estamos falando aqui, Israel está passando por uma guerra. E nessas últimas semanas deu uma amenizada na guerra, uma amenizada entre aspas, tá? Amenizada porque Israel conseguiu acabar ali com os soldados do Hamas e grande parte da liderança do Hamas, e Israel está com o domínio da faixa de Gaza. Mas isso não significa que a guerra acabou, porque existem nações ao redor de Israel ainda lançando mísseis contra Israel e constantemente fazendo ameaças contra a nação de Israel. Mas, diante da profecia bíblica, diante de tudo que nós estamos falando sobre Israel, como que nós podemos olhar para esta guerra atual, que teve início ali no dia 7 de outubro? A primeira coisa que nós devemos fazer é chorar. A primeira atitude nossa em relação a qualquer guerra, antes de fazer qualquer análise sobre o que pode ou não estar acontecendo em nível de profecia bíblica, é nos lamentarmos, porque são pessoas reais que estão sofrendo. São de ambos os lados, é humanidade. São pessoas que têm a imagem de Deus nelas,
que estão em guerra. Então, antes de previsões, nós devemos chorar com aqueles que choram. Nós devemos sentir a dor de uma guerra. Nós devemos sentir a dor de mulheres e crianças sequestradas, de mulheres sendo violentadas estando grávidas, de idosos sendo mortos sem nenhum tipo de escrúpulo. Antes de fazer previsões, você precisa ter lágrimas nos seus olhos e não ser insensível ao sofrimento da humanidade. Mas a segunda coisa que nós podemos aprender com o conflito atual é não ir procurar saber algo sobre Jerusalém ou sobre profecia bíblica só agora. Nós temos uma escola de profecia bíblica chamada Mascalim. Se você soubesse o quanto de alunos nós tivemos matriculado nesses últimos meses, nós não podemos ser esse tipo de pessoa, que vamos estudar, que vamos buscar nos interessar por um assunto só quando algo acontece. Nós não podemos nos preparar para uma guerra, irmão, quando a guerra começou. A preparação para uma guerra, ela acontece em tempos de paz. Não adianta você, quando os eventos começarem a se desdobrar, você correr para saber, nossa, será que é cumprimento de profecia ou bíblica ou não? Já era para você saber. O tempo de procurar saber e de estudar é em tempos de paz. Você vai estudar, se você começou a se interessar só agora, não tem problema. Agora, quando a situação amenizar e os noticiários não falarem tanto de Jerusalém, da Palestina, continue com o mesmo grau de intensidade que você está agora. Mas existem muitos posicionamentos que a igreja tomou em relação a essa guerra. Existem alas da igreja que ficaram completamente indiferentes ao que está acontecendo, dizendo que, não, isso que está acontecendo não significa nada, é só mais uma guerra como Rússia e Ucrânia, e nós não precisamos nos preocupar com isso aí, para de ficar pensando em profecia bíblica, foca mesmo na primeira vinda de Jesus, e Jesus vai voltar, independente de qualquer coisa, já está escrito na Bíblia, então nós não precisamos nos preocupar com aquilo que acontece em Jerusalém. Ora por Jerusalém, mas ora também por Gana. Ora por Israel, mas não, ora também por... Não, Israel vai ser salvo, mas outras nações também serão salvas. Então existe esse grupo de pessoas que elas equipararam aquilo que está acontecendo em Israel como qualquer outro acontecimento no mundo. E nós não cremos nisso. Nós não cremos que o que está acontecendo em Israel se compara com qualquer outro tipo de guerra que acontece no mundo. A guerra que está acontecendo agora em Israel não é a mesma coisa da guerra entre Rússia e Ucrânia. A forma que nós devemos orar pela salvação de Israel não é a mesma forma que nós devemos orar pela salvação do México. Não é a mesma coisa. Porque Israel tem um destino específico descrito na palavra de Deus. Mas, em contrapartida a esse tipo de pensamento, teve uma outra ala da igreja que começou a dizer o seguinte: olha, Gog e Magog está se cumprindo. Isso aí é cumprimento de profecia bíblica. E começou a tentar folhear alguns textos e mostrar que o que estava acontecendo lá era profecia bíblica. E normalmente esse tipo de pessoa, ele vai fazer um apelo a amor a Israel de forma indiscriminada. Então tem uma outra ala da igreja que vai dizer, não, Israel, tudo que Israel faz é bom. E vamos agora, apoiar Israel em todas as suas decisões. Irmãos, esse também não é o lado que nós devemos ir. Existem pessoas más no exército de Israel. Tá? Existem pessoas que cometem coisas ruins dentro da nação de Israel. Benjamim Netanyahu não é Davi. O Messias não está reinando em Israel. Israel não é uma nação temente a Deus.
Inclusive, quando o Hamas atacou Israel, eles atacaram uma festa pagã, uma rave com um Buda gigante e milhares de jovens israelenses se prostituindo, se drogando e adorando a falsos deuses. Israel não é ainda o que vai ser. Então nós não podemos ao mesmo tempo ter um apoio irracional à nação de Israel, dizendo que tudo aquilo que Israel faz é bom. Daqui a pouco eu vou falar sobre a falsa equivalência entre Israel e Hamas, que nós também não devemos fazer. Mas o que nós devemos então olhar é estarmos sempre olhando para a profecia bíblica, e talvez os acontecimentos agora, creio eu, que eles ainda não são cumprimentos de profecias específicas, mas são preparação para o cumprimento de profecias. A minha interpretação pessoal sobre esta guerra, e eu quero te dar algumas semelhanças aqui, eu creio que o que aconteceu em Israel e o que está acontecendo é um protótipo da grande tribulação. É uma miniatura do que vai acontecer na grande tribulação. E existem algumas características dessa guerra que serão muito semelhantes ao que vai acontecer na grande tribulação. Abre a sua Bíblia comigo em Zacarias 14. Diz assim, versículo 1. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será retirado da cidade. Se você teve estômago para ver alguns vídeos daquilo que aconteceu no dia 7 de outubro, você vai ver que as descrições desse versículo aqui se encaixam muito com o que aconteceu no dia 7. Milhares de israelenses, centenas de israelenses foram sequestrados. E não tem essa informação se todos já foram devolvidos ou não. Não. Então, Zacarias 14 está falando sobre a grande tribulação. E as cenas que nós vimos no dia 7 são cenas de uma grande tribulação, mas em uma escala pequena. Você entende que o que aconteceu no dia 7 é uma escala pequena com o que vai acontecer com a nação de Israel? E algumas outras coisas. Você se lembra que no dia 7, os soldados do Hamas invadiram Israel, e como que Israel estava? Distraída, não estava esperando. Israel foi pega de surpresa. E é exatamente essa descrição de Jerusalém quando o anticristo invadir Jerusalém. Quando estiverem dizendo paz e segurança, de repente a destruição lhe sobrevirá. Então esta é mais uma característica semelhante ao que vai acontecer na grande tribulação. E se você reparou, o que aconteceu nas nações com o povo de Israel? Perseguição. Israel emitiu um decreto dizendo, olha, se você é judeu, não use o seu quipá, não use nada que possa te identificar como um judeu, porque a sua vida está correndo perigo. Então presta atenção nisso, o centro da guerra foi Jerusalém, mas o mundo todo sentiu os efeitos dessa guerra. E é exatamente isso, meu irmão, que vai acontecer na grande tribulação. O epicentro da grande tribulação será Jerusalém, mas o mundo inteiro vai sentir. O aumento do antissemitismo foi mais de 200% no mundo, desde 7 de outubro até agora. Eu quero ler um relato do Jerusalém Post, ele diz o seguinte: o antissemitismo aumentou globalmente 235% desde o início da guerra de Israel e do Hamas, segundo o relatório anual disponibilizado pelo Ministério da Diáspora de Israel. Desde o 7 de outubro, após o massacre do Hamas em Israel, casos de ataque contra judeus escalonaram, chegaram a uma alta histórica.
Os números cresceram em todo o mundo e, segundo cálculos realizados pelo relatório, praticamente metade dos ataques estão diretamente ligados à Operação Espada de Ferro, a contraofensiva israelense ao grupo terrorista na faixa de Gaza. O aumento percentual de incidentes antissemitistas se deu na França, o maior aumento, onde a quantidade de casos é de 1000% maior do que antes do início do conflito. Diversos outros países, como Canadá, Austrália, Estados Unidos e Alemanha, tiveram um escalonamento superior a 300%. E eu vi uma notícia hoje, atual, no Brasil. Um comércio de uma mulher judia na Bahia foi simplesmente depedrado porque ela era judia. E as pessoas que fizeram isso estavam fazendo isso ao grito de sionista matadora de bebês. O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, essa última semana divulgou um vídeo em uma reunião de Zoom com os seus apoiadores, onde ele pedia o boicote a lojas e comércios de judeus. O Brasil se juntou à África do Sul, apoiando a petição para a ONU declarar Israel como uma nação genocida. Tem um vídeo circulando na internet, nós podemos colocar lá no grupo, onde os diretores de Harvard, uma das maiores universidades do mundo, quando questionados se o discurso antissemita pode ser considerado um discurso de ódio, 3 diretoras começam a gaguejar para responder essa pergunta. Se discursos antissemitas podem ser considerados um discurso de ódio, e elas gaguejam para responder, e no final das contas, a resposta delas é: se não existir uma ação prática, está tudo bem. Se existir uma ação prática, já não é mais um discurso de ódio. Não sei se vocês viram, mas existe um grupo dentro da ONU que auxilia refugiados palestinos, onde eles estão sendo investigados porque grandes partes desses prestadores de serviços da Organização das Nações Unidas eram filiados ao Hamas. Então, o nosso 6º ponto é que nós devemos prestar atenção neste assunto de Israel para entendermos o conflito atual e os conflitos futuros. E o nosso 7º e último ponto é para nós não cairmos em falsas narrativas sobre este assunto, porque a Bíblia nos alerta que nos últimos dias o engano vai aumentar e uma grande apostasia vai tomar conta da igreja. Nós precisamos tomar cuidado com a falsa equivalência que as pessoas fazem entre Israel e o Hamas. Porque, assim, nós chamamos de guerra, mas nós nem poderíamos chamar de guerra. Porque para ser uma guerra, ela precisa estar enquadrada em certos limites, certas definições. E não foi isso que aconteceu no dia 7 de outubro. O Hamas não atacou bases militares de Israel. O Hamas atacou e matou, massacrou civis israelenses. Isto não é considerado guerra. Isto é um massacre. Israel está trocando prisioneiros que foram condenados por crimes que são palestinos por civis que estão sequestrados dentro da Palestina. Você percebe? Que olha, eu quero os meus civis de volta, sim, mas para isso você vai precisar dar os seus prisioneiros, os prisioneiros do Hamas em troca. Não existe equivalência, meu irmão, entre o que está acontecendo no Oriente Médio agora. Eu estou dizendo que tudo que Israel está fazendo é justo e bom? Não estou dizendo isso. Mas que existem pesquisas sérias de instituições que não são ligadas a Israel, dizendo que o exército de Israel é um dos exércitos que mais se preocupa com os civis do lado contrário.
Mas, do lado contrário, você tem um grupo terrorista que usa hospitais para esconder bombas, que usam civis como um escudo. Então não existe uma equivalência entre o que está acontecendo naquele lugar. E aí nós podemos pensar, mas a Palestina não é sinônimo de Hamas. Concordo. Hamas e Palestina não são a mesma coisa. Mas você precisa entender que os palestinos, em sua maioria, estão apoiando o Hamas. Os palestinos, em sua maioria, gostaram do que aconteceu no dia 7. Porque eles são, desde crianças, ensinados a odiar Israel. Aquele slogan, né? From the river to the sea, Palestina will be free. Do rio ao mar, a Palestina será livre. Em muitas nações, em algumas nações, esse discurso, esse jargão, ele é proibido. Por quê? O que eles estão querendo dizer com isso? Do rio Jordão ao mar Mediterrâneo, a Palestina será livre. Não existe Israel. Palestina ser livre do rio ao mar significa que Israel não pode existir. Ou seja, este é um jargão que está pedindo a aniquilação da nação de Israel. Algo bem interessante das narrativas que nós não podemos nos enganar. Israel constantemente é chamado de uma nação colonialista, tá? Tem um número que eu aprendi com Escher, que ele diz o seguinte, 40, 22, 1. 40, 22, 1. Preste atenção nesse número. 40, no Oriente Médio existem 40 nações islâmicas. No Oriente Médio existem 40 nações islâmicas. Dessas 40 nações islâmicas, 22 são árabes. 40, 22. 40 nações islâmicas, 22 nações árabes e uma nação judaica. Para as pessoas dizerem que Israel é um país colonizador, o pessoal vive pedindo para Israel liberar as fronteiras e deixar o povo palestino ter uma terra. Irmão, sabe um outro país muçulmano, inclusive, que também tem fronteira com a Palestina? O Egito. Sabia disso? Que o Egito também tem fronteira com a Palestina? E cadê os gritos contra o Egito, pedindo para abrir a fronteira da Palestina? O próprio Egito, que é uma nação islâmica, tem fronteiras fechadas para a Palestina. E Israel, todos os dias, centenas de palestinos vão trabalhar em Israel e voltam para a Palestina. Então, meu irmão, tome muito cuidado com as falsas narrativas que são simplesmente despejadas por aí, para você não cair em engano. Esses são os 7 pontos, e para finalizar, como nós podemos responder de maneira prática a isso? Primeira coisa, oração. Você precisa orar e engajar a sua comunidade em oração pela salvação de Israel. Segunda coisa, provisão. Cada vez mais será exigido de nós que nós doemos os nossos recursos, tanto financeiros quanto a nossa própria vida, em relação a Israel. Oração e provisão. De alguma forma, você precisa pensar nisso. Nós devemos nos engajar na grande comissão. A sua igreja precisa estar mobilizada para cumprir a grande comissão. A sua igreja precisa ter frentes de evangelismo no seu bairro, na sua cidade, nas nações e também, dentro das possibilidades, aos judeus. Pesquise, procure no seu estado onde existem comunidades judaicas. Se aproxime, crie pontes, crie relacionamentos. No final do ano, eu e o Eduardo, nós fomos visitar uma sinagoga judaica em São Paulo e conversar com os irmãos e orar junto com os irmãos, em buscar desenvolver algum tipo de relacionamento com os judeus que existem no Brasil. Você pode se engajar nisso de alguma forma. E o último ponto é amar. Amar o povo de Israel, não simplesmente
por eles serem o povo de Israel, mas porque Deus ama a nação de Israel e o futuro da nação de Israel está conectado ao futuro de todas as nações. Amém?